Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 45º programa O Espiritismo Esclarece e 25º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje, contamos com a participação de nossa querida amiga Ana Maria. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola do avarento, que está lá em Lucas 12, versículos 16 a 21. E seu importante ensinamento a todos nós. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Ana Maria, a quem dou as boas-vindas em nome do programa, em nome de todos os nossos internautas. E que bom, querida Ana, que pudeste estar conosco no programa de hoje. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com os nossos internautas, para compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem, nos intuam, nos instruam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização dessa proposta a qual nos incumbimos, que é de estudar e discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Gratidão. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola do avarento, que, como refere Caibar Schutel, é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem em seus escravos incondicionais. Eu vou colocá-la em tela para que nossos internautas possam acompanhar a leitura, e porque ela é relativamente pequena, e em seguida passo a nossa convidada para os seus cumprimentos ao público e seus primeiros apontamentos. Bem, estamos aqui então com a parábola em tela e permitam-me a leitura para que possamos iniciar nossos comentários. A parábola diz assim: as terras de um homem rico produziram abundantemente. Ele então discorria consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Finalmente disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma: tens muitos bens em depósito, para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, disse a esse homem: insensato, esta noite mesmo virão demandar tua alma. E as coisas que ajustastes, para quem serão? Assim acontece aquele que tesouros para si e não é rico em Deus. Em tesoura para si, perdão.
Então, apenas reformulando ali, assim acontece aquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Então, como havíamos comentado, está lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículos 16 a 21. Quero passar aqui imediatamente a nossa convidada para suas primeiras impressões. Então é contigo, Maria. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito bem, então, boa noite, queridos amigos internautas que nos escutam. Boa noite, Aridelto. Vamos nós novamente tentar lançar, um pouco mais de luz sobre o nosso conhecimento das parábolas de Jesus. Nós todos ficamos ouvindo, não é? Essas parábolas e nós vamos ao pouco compreendendo que como as parábolas são histórias, ensinamentos simples, todos podem ter alguma compreensão, algum ensinamento de acordo com com a sua evolução, com o seu conhecimento intelectual também, não é? E como normalmente ao contar a história de alguém, nós às vezes adulteramos alguma passagem, Jesus sabia que uma história não dá para ser adulterada. Então não se pode colocar palavras que ele não tenha dito, conceitos mesmos morais que ele não tenha formulado. Então, cada parábola é compreendida de acordo com o conhecimento de cada um. E essa parábola, ela vem nos alertar sobre a avareza. Jesus jamais condenou a riqueza em si. Ele condena o apego aos bens materiais, a este não distribuir, a este juntar ansiosamente para si. Então, Jesus, ele entrou na história, na verdade, ele é a própria história, porque ele dividiu, ele está acima da história. Vocês vejam bem que qualquer um desses nossos grupos históricos, eles vivem e defendem um ideal. Defendem um ideal e passa aquele período, outros ideais aparecem, outros homens aparecem. Mas Cristo dividiu a história, como ele está acima disso, ele dividiu a história antes e depois de Cristo, não é verdade? Então, ele é que dá o liame, o caminho por onde a humanidade andou e por onde ela anda, não é? Como ela chegou até os tempos de Cristo. Eu gostaria de ler uma questão que o nosso Allan Kardec colocou em O Livro dos Espíritos. É a questão 625, porque nessa questão Allan Kardec coloca o caminho que o homem deve trilhar, quem o homem deve perseguir para conseguir chegar às moradas excelsas, às bem-aventuranças, ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio físico, gente, que nós, através do nosso corpo enquanto estamos na Terra, nós conseguimos mantê-lo em equilíbrio quando ele está saudável. E se o corpo está saudável, a alma também adquire este equilíbrio, esta força. Então vejam bem o que nos fala a questão 625. Kardec perguntou: qual o tipo perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos vêm e dizem: Jesus. Jesus. Daí segue um adendo.
Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. Então, gente, vocês viram que as leis divinas, às vezes, são... agora me foge a palavra, mas não são seguidas ao pé da letra. Às vezes, falseadas. Mas, através de simples parábolas, não dá como torcer o ensinamento moral que elas trazem. E é através dos ensinamentos morais que Cristo consegue nos guiar até Deus, nosso Criador e nosso Pai. Só conseguiremos, gente, chegar até as moradas mais excelsas se seguirmos os ensinamentos de Cristo. Então, como vocês viram nesta parábola do avarento, o que aconteceu com aquele senhor de terras? Ele desejou guardar toda a sua colheita. Ele desejou acumular esses bens. Egoisticamente, ele não pensou em dividir. Eu tenho tanto, eu vou guardar esse tanto para mim, e o resto vou distribuir entre os miseráveis, entre os famintos, entre os necessitados. Então, ali, nesta parábola, primeiro passo, a primeira coisa que Jesus vem ensinar é o não egoísmo, é a divisão, é o desejo de dar, porque quando eu dou, eu não perco, eu me liberto. Eu me liberto. E nós vivemos nos nossos dias de hoje ainda presos a este apogeu social que começou lá pelos anos 2008, onde foi facilitado, até nos anos 1900 e poucos, também já estava começando essa facilidade de consumo. E nós, vamos nos deixar levar por esse consumismo, por a facilidade de fazer um carnê e pagar a geladeira de último tipo em 24 vezes. Não existia isso antes. Tu tinha o dinheiro e ia lá comprava, mas essas facilidades nos fizeram ignorar, a nossa essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência não é ter, é ser. É ser rico. Mas ser rico de quê? Às vezes aí diz, não, a gente ser jovem é uma riqueza. Mas eu ser cioso desta juventude e querer perpetuar esta juventude, além do tempo que a juventude pode durar num corpo físico, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo avarento. Eu estou guardando para mim a riqueza da juventude, eu quero que ela se aposse
do meu ser, a juventude eterna, através de cremes, através de cirurgias, através de exercícios. Então, em contrapartida, o que Jesus quis nos trazer a respeito desses bens, dessas riquezas que é lícito eu possuir e desfrutar, mas como, gente? Com equilíbrio, dentro do devido tempo biológico. Agora, esse apego demasiado aos bens materiais, isso me traz sofrimento, angústia e busca incessante para adquirir bens perenes. E é isso que esta parábola condena. E eram estas as primeiras colocações que eu queria ter feito e que acho que vai nos servir de reflexão para muitos e muitos dias. Perfeito, Ana, excelente, trouxesse aí já uns primeiros apontamentos excelentes que dá ensejo a muitas discussões, várias considerações do apanhado que tu fizeste, e eu quero aqui justamente lembrar os nossos internautas que a avareza é o primeiro dos 7 pecados capitais, né? Nós temos lá a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça, a soberba. Então, veja que realmente, se quando olhamos a história da humanidade, a evolução da história da humanidade, esses milênios que já caminhamos sobre a superfície da Terra, nós sempre vamos encontrar a avareza presente. Em nenhum momento da história humana, nesse longo processo evolutivo, que já, Deus, quando adquirimos essa condição hominal, que nos distingue justamente da classe animal, mas já desenvolvendo a racionalidade, a comunicação, a capacidade justamente de conceber raciocínio, de fazer comparações, nós também trouxemos conosco, talvez ainda de estágios mais primários ainda, essa noção do querer não apenas manter o que temos, mas coletar um pouco mais para que tenhamos a garantia de um conforto, de uma estabilidade. Só que nós acabamos exagerando, porque tu pontuaste muito bem a questão ali quando tu trouxe para o âmbito das mídias, a mídia consumista, que dentro de uma percepção de mercados, de consumo, obviamente que quem estabelece um negócio, ele quer vender o seu produto. Então, dali se desenvolvem todas as estratégias de mercados, de marketing, para seduzir as pessoas a consumirem, inclusive, aquilo que elas não precisam. Ou seja, trabalhar com o conceito de valores, né? Mas eu quero trazer aqui também, que eu havia posto, deixa eu ver se eu localizo aqui a anotação, foi justamente, eu pontuei aqui 3 equívocos que esse homem rico ele acabou tendo durante essa parábola, né? O primeiro equívoco foi que ele enganou-se quanto ao propósito da existência dele. Faltou a reflexão: por que eu existo? Quantos de nós nos perguntamos a nós mesmos assim: por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, ou seja, a solução que ele achou ali foi simplesmente: bom, se eu vou colher mais, eu vou precisar de maiores depósitos. Perfeito! Até aí está tudo bem,
Porque se ele colheu bastante, ele vai ter que armazenar para garantir que aquilo ali não se estrague, né? Vai ter que ficar protegido do tempo, inclusive de chuvas, a partir da premissa de que ele vai depois negociar aquela colheita, coisa parecida. Mas a ideia que ele traz aqui e que vai justamente levar a um segundo equívoco é que ele nem pensou em utilizar sua colheita para amenizar a agonia daqueles que estavam padecendo de fome. Então veja bem, porque você pensa assim, ó, vamos trazer essa imagem que você é um fazendeiro, você obviamente não planta sozinho, você tem empregados que plantem, e esses empregados estão lá, eles vivem nas suas residências, casas que estão ao entorno da fazenda, dentro da fazenda geralmente, mas são casas humildes. Perguntou ele, por acaso, se seus empregados estão bem abastecidos, estariam todos assistidos devidamente, e os vizinhos do entorno. Pode ser que no entorno tivesse uma vila paupérrima com pessoas padecendo de fome. Então, fez ele esse questionamento, certamente ele não fez, simplesmente pensou em manter aquela abastança para segurar, né, como aquela velha historinha da formiga e da cigarra que ficam cantando, a formiga trabalhando, e no inverno a cigarra consumiu tudo, e aqui, claro, ele querendo se precaver, ele guarda também, só que ele guarda só para si. Ele não pensa em distribuir para as outras. E um terceiro equívoco que eu trago aqui justamente é que é a fé no que é passageiro, que está onde está a fé dele? Ou seja, ele acredita naquilo que é material, puramente. Bom, eu tenho garantia da subsistência porque eu tenho o alimento guardado aqui. Não vai me faltar porque ele está aqui abastecido. Então pode chegar longos períodos de inverno, não tem importância, eu estou abastecido, eu fiz uma colheita farta. Então eu queria pontuar aqui contigo justamente esses três equívocos que eu tenho, que são bem interessantes aqui, quanto à forma dele proceder perante essa situação, né? Então, não sei como tu pensas, assim, que tu gostarias de trazer dentro dessa ótica. Pois é, é justamente dentro dessa ótica que tu falaste aí, de guardar para si sem previsão. Porque, Arivel, como é que eu posso olhar para dentro de mim e dizer, eu vou guardar e tenho com que me manter 10 anos? Vamos pensar num período de tempo assim. Terei eu 10 anos pela minha frente? Onde está o meu futuro? Onde estão os meus desejos? Jesus teve um momento que disse, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O coração deste homem estava aonde? Falou no egoísmo, tu falasse na luxúria, e a parábola é do avarento. Como a parábola é do avarento, o coração dele estava na posse. Ele se deixou possuir pelo ter, tão efêmero, tão passageiro, porque ali onde eu armazenei, no meu celeiro, podem vir os ladrões e roubar, pode vir o rato e roer, pode vir a umidade e pôr por terra. Eu coloquei avidamente as minhas posses no materialismo. Meu coração está cheio do que é material. E quando eu leio os versículos da Bíblia, eu vejo que o grande problema bíblico nunca foi a riqueza, e sim porque Deus não proíbe ninguém de enriquecer, de ter posses. O grande problema bíblico é o amor ao ter. Amor.
aquele amor desenfreado que me faz esquecer da própria vida, porque eu não sou senhor dos meus dias. Por incrível que pareça, qualquer homem que se olhar com senso de responsabilidade e de conhecimento, ele sabe que ele não é senhor dos seus dias. Os seus dias talvez sejam estendidos a anos, mas podem ser também suprimidos em minutos. Neste exato momento em que eu estou guardando, em que eu estou me precavendo da penúria, eu posso simplesmente abandonar este plano. E é aí o equívoco deste avarento da parábola. Ele não sabia que não iria desfrutar daquele bem que ele tanto enjambrou maneira de acumular e guardar. Outro dia eu escutei uma história e agora eu vou me dar o direito de contá-la. Alguns amigos se reuniram e resolveram ter um piquenique. Juntaram-se e foram com as suas cestas cheias para a beira de um lago, de um córrego. E ali, felizes, fizeram a sua refeição. Mas estavam felizes, conversando e brincando, e ouviram um pedido de socorro. E alguém dizendo, estou me afogando. Correram todos para a beira do córrego e estenderam as mãos e diziam para o homem que estava se afogando, me dê a tua mão, me dá a tua mão. E o homem só fazia beber água e não dava a mão, e todos estendidos querendo salvá-lo, e ele a se afogar no córrego. Aí apareceu alguém que morava naquelas vizinhanças e disse, podem se afastar que eu vou salvá-lo, pode deixar. Daí eles ficaram todos assim. Ele estendeu a mão direita e disse, pegue a minha mão. Imediatamente o homem segurou a mão daquele estendido. Todos ficaram muito admirados. Por que ele não deu a mão, me dê a sua mão? Eu conheço de longa data. Esse senhor é avarento demais. Ele jamais dá alguma coisa. Por isso eu não disse para ele, me dê a sua mão, eu dei a minha. Então ele pega, mas ele não dá. Prefere morrer. Então, o avarento se afoga na sua avareza, nos acúmulos de riqueza, mas não lembra de dar para se libertar, se salvar. E Cristo justamente nos ensina isto, a dar, a estender os nossos bens para aquele que pouco possui. Eu me lembrei disso lendo a parábola e pensei, quantos de nós nos deixamos afogar no ter? Nós temos tantos desejos, nós temos tantas vontades, e nós nos deixamos perder dentro desses desejos e dessas vontades, todo o dia de nossa vida. Nós não sabemos esperar o momento de desapegar. Gente, o desapego, que é coisa melhor do que isso, não me importa o valor, né? Não vou me apegar ao bezerro de ouro. Eu vou me distanciar da posse. Vou ter realmente, porque eu quero que fique bem claro. Não é proibido ter, é proibido apegar-se, se deixar possuir pela ganância,
se deixar possuir e escravizar pela posse de qualquer coisa, de poder, de beleza. Gente, e a beleza, essa nossa amiga tão efêmera, que às vezes nós achamos que quando estamos de posse dela, temos todo o mundo aos nossos pés. O preço que temos que pagar para todo dia acordar com uma pele de porcelana. Que ilusão! Quer ilusão maior do que essa? E nós achamos que isso nos traz a felicidade. A felicidade, então, nós já vimos aqui nesse momento, que não está na juventude, não está na beleza, não está no ter ouro em abundância. Não é? Todos nós conhecemos essas histórias de Midas, que tudo que ele tocava se transformava em ouro, não é verdade? E ele, a morrer de fome, não podia sequer se alimentar. O que nos mostra este símbolo de se transformar em ouro? O nosso e assim nós vamos vendo que o que nós precisamos é amor, bondade, compreensão e desapego. Desapego até dos nossos amores, porque ame e passe. Amar sem zelo demais, sem ciúmes, não é? Sem reter o ser amado numa redoma, porque não queremos perdê-lo. Ao não querer perdê-lo, nós os perdemos a cada passo. Então, é ser avarento, amar em demasia, em querer a posse do ser amado. Isto também nos leva para os caminhos da avareza. Caminho que Jesus, Cristo Senhor nosso, vem nos dizer que não está certo. Perfeito, Ana. Nossa, como sempre, tu pontuas excelentes questões aqui que dão margem a grandes e grandes discussões. Tu falasse aí sobre a questão do desapego e como é difícil o desapego. Comentasse sobre a questão do desapego do outro também, as relações que mantemos, sejam as relações afetivas de caráter pessoal, num relacionamento a dois, ou sejam as relações familiares também, né, onde nos sentimos com posse do outro, no sentido do outro, no sentido de filhos, de sobrinhos, netos, aquelas coisas todas, porque muitas vezes pré-julgamos que o outro não tem condições de tomar decisões por si mesmo, não tem o entendimento certo, esquecendo que o verdadeiro entendimento nós adquirimos com o tempo. É a vivência que vai levando a percepção justamente da vida, e são com os erros que aprendemos. Muitas vezes podemos pensar, pô, que bom seria se nunca errássemos, mas em verdade precisamos errar. Em nossa condição atual de existência, o erro torna-se importante porque é através do erro que nós vamos perceber o limite. E vamos muitas vezes repensar a situação e mudar de atitude. Então veja que normalmente este mal que advém do erro acaba sendo também a mola propulsora para a autocorreção. Falasse aí da questão justamente do auto-amor, né? Que é aquela questão que você acorda pela manhã, tem que estar com a pele porcelana, tem que estar penteado, bonito, e não é a realidade. Você vai acordar, o cabelo está torto, o olhinho está com remela. Eu me lembro que em alguma exposição, certa vez, numa casa espírita, eu trouxe essa imagem justamente. É importante o auto-amor, é importante o exercício diário do auto-amor, porque você não vai estar bem todas as manhãs. Então, quando você acordar pela manhã,
chegar à frente do espelho, entrar no banheiro para fazer ali o seu banho, a sua renovação, você olhar para o espelho, mas olha com carinho, começa a observar, gaste 5 minutos de seu tempo que seja, para ficar olhando só para a sua imagem no espelho. Observe seus olhos, observe seu nariz, perfil de sua boca, perfil do seu cabelo, e aprenda a gostar daquela imagem, porque aquela imagem é você. E as pessoas que lhe veem de fora, se lhe verem naquele instante, você não for mais só refletindo no espelho, mas você sair a atender, se levantou da cama, todo enrugado, como eu disse, e abriu a porta porque alguém tocou a campainha. Essa pessoa vai ver daquela maneira como você vai se ver quando você se viu no espelho. É claro que imediatamente você vai colocar os seus preconceitos em cima, né? A sua primeira imagem mas daqui a pouco você começa a colocar os seus preconceitos, pré-julgamentos, e que tá feio isso, tá feio aquilo, e aí você já estragou o momento, porque aí você se permitiu invadir pelos seus preconceitos. Mas o que eu comento é justamente isso, questão do exercício deste auto-amor, e aí você dizer para aquela figura ali, né, fale para aquela imagem, poxa, você é uma pessoa bacana, você é legal, você é um ser de luz, porque você é a expressão do amor divino. Então, se acostumarmos a fazer isso, nós vamos estar justamente nos desprendendo dos nossos egoísmos, e por isso estamos deixando de ter a avareza da posse, né? Dessa posse do conceito de bonito, de que eu sou bonito só se estiver daquela forma, com aquela pele de mármore, como você falou, assim, sabe? Com o cabelo de tal forma. Não, você é bonito de qualquer maneira. E aí essa questão também que você pontuasse ali da riqueza, da real necessidade. Eu até fiz um comentário contigo antes de começar os programas, que estou acompanhando uma série que é oriental, que já está lá, eu acho que vai para cerca de 80 capítulos, mas esses jovens assim, que são aprendizes, eles viajam de uma cidade para outra e não se preocupam, só estão com a roupa do corpo e às vezes munidos só de água. Porque não adianta levar muita mochila, porque acabam não conseguindo vencer o caminho, torna-se cansativo. Então eles vão na certeza de que, claro, na crença deles existem deuses, né? Deuses que protegem, então que os deuses os protegerão. Portanto, porque eles estão a caminho de uma cidade para outra, uma peregrinação, em busca de algo importante ou para atender um chamado importante, para colaborar com algo importante. Então, eles não temem ficar desprovidos, porque têm essa confiança na assistência divina. No caso, como eu falei, dos deuses ali, não de um único Deus. Mas não nos cabe aqui julgar se são deuses ou Deus. O que importa aqui é justamente ter essa crença de que, se estamos a serviço do bem, nós seremos assistidos, sempre assistidos. Teremos o mínimo necessário para a nossa manutenção, nossa subsistência e nosso conforto necessário. Fora disso, é levar bagagem em excesso. Até porque a única coisa que levaremos dessa vida é a vida que levarmos, mas não no sentido de riqueza, no sentido de valores adquiridos, né? Então, aquilo que angariarmos em termos de valores, ou deixarmos de angariar, vai estar na nossa bagagem. E aí, se quando chegar na espiritualidade, aquela famosa pergunta da divindade para conosco, né? O que fizeste dos bens que adquiriste, pois que a ti possibilitei fazê-lo, né? Certamente, se foi nos possibilitado adquirir bens, era para que pudéssemos exercer essa atividade de benevolência, de visão com o próximo, de olhar a necessidade do outro. Como tu bem dissesse, riqueza não é crime, não há condenação alguma. Agora, a avareza, sim, esta é crime, porque
pararmos para refletirmos e ver aquela questionamento que eu fiz lá, né, que são os 3 erros que ele meteu, é justamente ele se questionar: por que estou aqui? Por que essa abastança de colheita? Porque, será que simplesmente é sorte isso? Obviamente que não existe sorte. Existe justamente uma relação de causas e efeitos. Obviamente, se o trabalho do plantio foi bom, se o cuidado foi bom, a colheita será ótima. Mas o que eu devo fazer com essa colheita? Devo só armazená-la para minha própria subsistência? Ou será que eu devo separar o meu quinhão para minha subsistência necessária e aquilo que for de excesso comercializar ou pegar ou doar? Esse que é o importante, né? Então, passo a ti novamente para tuas outras considerações. É isso aí, Ariel. O que ele disse ao ter aquela colheita abundante? Minha alma come, bebe, repousa, alegra-te. Sempre no eu. Isso é meu. É a minha alma que vai beber, né? Mas quando alma é simbolicamente, porque na verdade quem vai se alimentar é o corpo. A alma iria se alimentar se ele movimentasse este talento que Deus lhe deu de conseguir juntar riquezas. Quando eu tenho o talento de conseguir multiplicar, de ter em abundância, este talento tem que vir junto com o sentido de repartir, de doar, de alcançar para alguém. Os talentos que Jesus nos dá tantas vezes, né? Nós temos tantos talentos, e esse senhor de terra tinha o talento de fazer com que a semente se reproduzisse em abundância. Teve essa colheita farta. E o nosso livro de referência, o Caibar Schubert, diz assim: míseros avarentos dos bens que Deus vos confiou, pensais porventura que não tereis de prestar contas ao Senhor, severas contas desse depósito? Pensais que eles hão de permanecer convosco e servirão para multiplicar cada vez mais a vossa fortuna? Em verdade vos afirmo que vosso ouro se converterá em brasas, a causticar vossa consciência. Em verdade vos digo que ele se transformará em teias e algemas resultantes da ação nefasta que exercestes em detrimento dos que tinham fome, dos que tinham sede, dos enfermos desprezados pelos pobres trabalhadores, de quem explorastes o trabalho. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Quando ele disse isso, eu digo, meu Deus, é aí que está. Nós temos que movimentar todos os nossos talentos. Não temos que ser ciosos de doar aquilo que temos. E esses talentos, gente, pode ser conhecimento, pode ser sabedoria. Aí, quando nós alcançamos a sabedoria, que ultrapassa o conhecer, sabedoria é equilíbrio, é aplicar o conhecimento, é distribuir este conhecimento, é ter certeza de que se eu doar, é igual aquela outra história daquele fazendeiro que sempre ganhava o prêmio por ter o melhor trigo. E ele, o que fazia? Ele distribuía as sementes, porque ele sabia que se os vizinhos tivessem bons trigos ao redor dele, as abelhas iriam polarizar, né,
todos os trigos da redondeza e todos iriam se beneficiar, inclusive ele. Não é? Então, meu Deus, que história sábia! Eu não sei como é que ela me veio à mente neste momento, em que eu penso nos talentos que nós temos que movimentar, que nós temos por obrigação de multiplicar, porque o progresso moral anda par e par com a sabedoria em distribuir os nossos talentos, os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Esta parábola que eu estudei hoje, que olhei a fundo, e cada vez que eu lia essas frases que a recém eu disse para vocês, dele se repetindo, minha alma bebe, come, alegra-te, repousa. Temos nós direito ao repouso, a saber que ao transpormos o portão do nosso lar, lá fora tem alguém faminto, alguém com frio, alguém com fome? Temos nós direito a este repouso? Se nós não distribuirmos, se nós não nos condoermos às vezes, nós não temos que fugir do miserável. Nós temos que nos condoer e quando não tivermos materialmente o que alcançar uma prece, alcançar o reconhecimento, um sorriso, tirar o sapato do pé mesmo sendo único e calçar no próximo. Quando chegaremos a esse despreendimento? Nós, homens da cidade grande, nós materialistas, nós que tão poucos conhecemos os arredores da nossa cidade. Nós que nos enclausuramos, ciosos, medrosos, dentro dos nossos lares, que ali trancamos a porta e ali guardamos o nosso bem-estar, sem querer lançar um olhar sequer aos miseráveis. E esta semana eu fiquei muito indignada e a minha voz mudou um pouco, que vocês sabem que parece que eu tenho uma voz afável. E eu estava fazendo o almoço e eu escutei da Rádio Gaúcha que um repórter passou por uma sinaleira e resolveu perguntar para um desses meninos que ficam na sinaleira quantos anos ele tinha ali vendendo bala de chinelinho de meio de dedo. E ele ainda não tinha completado 7 anos. Ainda não tinha 7 anos completos. E ela disse, mas tu já vendendo, o que tu queres ser quando tu crescer? Ele disse, eu só posso ser 2 coisas. Ou eu vou ser bandido, ou eu vou ser polícia. Aquilo, gente, de ver essas 2 pontas de vida num serzinho de 6 anos, me fez parar e pensar o que ele enxerga na vila onde ele mora. Ele enxerga, infelizmente, os bandidos fugindo da polícia e a polícia maltratando todos que estão ao redor, porque chega abruptamente, já chega se defendendo com medo de ser atingido. Então é esse medo, essa certeza do não tenho saída, que me deixou indignada. E por que eu fiquei indignada? Porque a única coisa que eu pude fazer naquele momento foi parar e imaginar, ver a imagem desta criança, através da imagem da minha netinha de 6 anos, e ali erguer uma oração
dizer que ao passarmos nós por esta fase terrível que nós estamos passando de necessidade, de desempregos nos lares, que nós possamos olhar com verdade ao redor, olhar as periferias da nossa cidade. Gente, não sejamos avarentos da misericórdia. Isso nós podemos ter todos os dias. Vamos nos deixar atingir pela indignação. Vamos nos movimentar em favor do necessitado. Vamos fazer com que as autoridades sejam mais brandas. Vamos pedir ao Senhor do Universo encarecidamente nos livrarmos da avareza. Que Deus Nosso Senhor nos livre do não quero nem ver para não me incomodar. Vamos ver, vamos nos incomodar, vamos nos movimentar, vamos juntar as nossas mãos em prece e pedir bênçãos para aqueles a quem a nossa caridade material não consegue alcançar. Que lindo, Maria. Nossa, é sempre um prazer beber nas águas de tanta inspiração que tu recebes quando tu começa a dissertar sobre esses estudos que fazemos semanalmente das parábolas, toda vez que temos oportunidade de tê-la como prioridade em nosso programa. Estamos em nosso horário e apenas então eu quero me dirigir aqui aos internautas para recomendarem, como sempre temos feito em todos os programas, uma das obras de referência que utilizamos, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, que estamos colocando aqui em tela, e também outra também de excelência, que é de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Então temos ambos aqui em tela. Aqueles que tiverem interesse, busquem essas obras, porque eles fazem profundo estudo das parábolas de Jesus e sempre à luz da doutrina espírita. Então é muito bom, porque já vem aquela análise da parábola dentro do contexto espírita, muitas vezes até citando referências de obras espíritas, outras também. Quero finalizar aqui também, antes de convidar a nossa convidada para que possa finalizar o nosso programa de hoje com uma daquelas belas preces inspiradas que sempre faz. Apenas aqui lembrar as parábolas, uma bela sentença proferida pelo Mestre Jesus. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Dissera o Mestre de outra feita. Então, esse ensinamento trazido pelo Cristo, que seja uma diretiva para todos nós. Não nos importemos com os tesouros na terra. Sim, são importantes. É importante termos o necessário, como foi dito aqui no programa de hoje. Não há mal na riqueza, não há mal na abastança, não há mal em ter poder financeiro e ser aplicado em indústrias, em empresas. Não há mal nenhum disso. Afinal, aqueles que são empresários, que têm grandes empresas, geram empregos que dão subsistência às famílias. Então, não há mal nisso. Há mal, entretanto, não reconhecer que é possível se fazer o bem também. Além daquela empresa que se tem, de empregados que se tenha, é possível doar também. É possível fazer esse ato da caridade. Não é necessário que alguém lhe dê algo em troca, como no caso os empregados de uma empresa, que em troca do trabalho recebem o pagamento para a sua subsistência. Não é necessário que o outro nos dê algo em troca, mas apenas que nós, de bom grado, de bom coração, demos um pouco daquilo que temos em excesso. Fiquemos com o necessário para o conforto, dentro do nível
social que estamos, mas sem exageros. Então, eu queria já de pronto agradecer a nossa querida irmã Ana Maria e pedir que ela nos brinde novamente com a sua prece final para que possamos terminar nosso programa de hoje com essa maravilhosa harmonia que aqui conseguimos construir ao longo de todos esses minutos. Portanto, por favor, Ana, tenha vontade. Então, nós vamos nos despedindo, desejando que todos nós possamos ter um sono reparador, que esta noite nós possamos deitar nossas cabeças nos travesseiros e pedir a Maria, esta mãe de Jesus Cristo, que por extensão é nossa mãe também. Maria, mãe da humanidade sofredora, lançai sobre nós, Senhora, tuas graças, tuas luzes. Fazei com que nós possamos, na nossa estrada terrena, neste magnífico planeta, onde teu Filho nasceu para nos trazer ensinamentos tão excelsos, nós possamos também progredir em amor, em benevolência e em sabedoria. Que o progresso possa vir para as nossas vidas de acordo com os desígnios divinos do Criador, Deus, Senhor, nosso Pai. E a nossa condição de aprendizes, verdade, Cristo, irmão maior, venho à terra para nos trazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, assim nos entregamos aos braços de Jesus, nas mãos de Maria, para que possamos recolher as benécias de uma noite tranquila, de um sono acolhedor, junto desses benfeitores espirituais que estão aqui dando suporte a esse nosso trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão, Maria, por esse maravilhoso programa de hoje, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Sei que tens tantos afazeres envolvidos com filhos, e não é muito fácil, filhos e netos. E, então, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Tudo é uma dádiva, né? Uma dádiva de Jesus, um merecimento que eu nem sabia que eu iria alcançar. É verdade, né? Bom, gratidão a todos. Convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Aponte a câmera de seu celular para esse QR Code à sua direita do vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Até o próximo sábado com um novo convidado, ou dois, e uma nova parábola. Muito obrigado e Deus os abençoe.
transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.